Boa noite. Estamos de volta à verdade da mentira. Esta semana o assunto é manifestações. Umas com resultados positivos, outras nem tanto. Temos um antigo procurador que procura forma de não ser preso. E ainda temos uma alegada operação do governo português para mudar a vontade de uma grande companhia sueca. Para comentar a atualidade e descobrir a verdade da mentira, como habitualmente tenho comigo o engenheiro Jorge Tadeu, presidente e fundador da Igreja Maná. Igreja presente em mais de 40 países, com milhões de crentes em todo o mundo, o que lhe permite uma visão única e relevante do mundo em que vivemos. Boa noite, engenheiro Tadeu. Uma vez mais, obrigado por estar connosco. Sei que a agenda é cada vez mais complicada. Prazer e boa noite a todos. A primeira pergunta, e porque é quase uma rúbrica do nosso programa, é: por acaso faz ideia onde é que anda o presidente Marcelo? É porque eu estive a rever a agenda com toda a certeza e as últimas duas aparições são na sexta-feira, dia 26, onde esteve na Figueira da Foz para acompanhar o congresso da ANAFRE. Na sexta-feira seguinte, no dia 2 de fevereiro, não saiu de Belém, mas recebeu em Belém estudantes refugiados. Desde então, e estamos a gravar hoje, dia 5 de fevereiro, por questões de agenda, e nunca mais ninguém ouviu falar do presidente Marcelo. Estará tudo bem com ele? É evidente, eu não sei, não é? Mas eu presumo que ele possa estar a sofrer psicologicamente, porque nos últimos tempos ele foi pressionado em áreas até muito pessoais e sensíveis. Mas não só isso, mas também politicamente as coisas começaram a correr mal. Mas o que eu quero dizer do Presidente é o seguinte: eu temo que ele vá cair em desgraça e que muito provavelmente até tem que se demitir, porque é uma vergonha, não é? Essa cena da família, ele depois acusou e ameaçou, mas depois voltou atrás. Quer dizer, o português não é estúpido. Então, o filho é quem é e telefonema, chega aqui, faz, mexe e tal, e fica muito mal. O retrato que eu faço do presidente Marcelo é um homem que aparenta toda esta amabilidade, mas é uma pessoa que tem um objetivo muito focado, que é manter o regime. E nos últimos meses ele se autodenunciou, principalmente com a cena da família do filho, em que ficou mais claro que nunca que ele sempre quis defender o regime, ou seja, ele faz parte deste regime que está numa desgraça, é tudo que traz nojo, que traz vergonha cá dentro e lá fora, e ele sempre, ao longo desses anos, sempre a querer defender o dinheiro, para que não falte dinheiro, e o dinheiro nunca vai para os portugueses, vai para associações secretas, ou como eu agora vou dizer às claras, é tudo muito controlado pela maçonaria. Eles controlam a polícia, controlam Alegadamente. isso. Alegadamente. Controlam isso, alegadamente. Mas, portanto, o homem deve estar debaixo de uma pressão psicológica muito grande, não me admira nada. Falou já isso diversas vezes aqui, nas últimas semanas. Acredita que pode, inclusivamente, ser uma questão de saúde, haver aqui uma questão de saúde por trás? Sim, não me admira nada, porque lembra-se, há uns bons tempos atrás já dizia: o homem não está bem, não é? Ele já diz coisas e faz coisas que já não é um presidente. É? E, portanto, com mais esta pressão, e agora o governo foi abaixo, etc., não me admira nada que ele esteja mesmo a precisar de ajuda médica. É uma rúbrica que nós fazemos aqui praticamente todas as semanas, falar de Marcelo Rebelo de Sousa, mas esta semana aconteceram muitas coisas e vamos deixar então o presidente Marcelo no Palácio de Belém e vamos falar sobre a polícia. A polícia manifestou-se muito e de diversas formas nos últimos dias e queixam-se de estarem abandonados. O termo é abandonados, com queixas profundas, e temos algumas imagens que podemos passar enquanto eu falo de algumas das queixas que eles acusam, para além da questão da diferença de salários com esta nova questão com a PJ. Falam de umidade, de infiltrações, condições desumanas nos postos da polícia, material fora de prazo, casas de banho fechadas ou em péssimo estado de conservação, inclusivamente insetos a saírem do chão das esquadras, cozinhas em estado deplorável de conservação, coletes e gás-pimenta fora de prazo, coletes à prova de bala que colocam a vida deles em risco, e gás-pimenta que coloca a vida daqueles que eles por algum motivo tenham que deter ou prender em risco.
O engenheiro fala muitas vezes da questão da dignidade humana por causa da Constituição. Os guardas e os oficiais da PSP também merecem condições dignas, não é? Absolutamente. Ou será, o que os chefes da polícia e, para mais, o governo está a fazer com a polícia é indignante para qualquer cidadão português. Então está assim a polícia. Porque se você for à Holanda, se você for aqui ao lado da Espanha e demais outros países, você vê que os polícias têm uma farda com dignidade, têm instalações com dignidade, porque isto que ele está a falar, você vai aos aeroportos, as instalações deles também não têm dignidade nenhuma. Portanto, os governantes usam dinheiro para tudo menos para aquilo que eles são obrigados a fazer. Então, o que é que eu tenho a dizer em relação à polícia? Me alegro eles fazerem fim-a-pé, porque eles têm esse direito, e é logo o artigo número 1, que Portugal é uma república baseada na dignidade da pessoa humana. Portanto, quem não lhe está a dar dignidade são pessoas criminosas, porque o artigo 3 da Constituição diz que a validade dos atos do Estado tem que estar de acordo com a Constituição. Portanto, se, inclusive, eles são financeiramente, recebem menos que outras polícias idênticas, é outro ato totalmente inconstitucional, não faz justiça. Agora, o que é que eu tenho a dizer também? Que os governantes estão ultra fragilizados, estão aflitos porque cai o governo, fica-se a saber montes de coisas nojentas. O português já estava cansado, agora está aí tudo escarrapachado. É dinheiros nos bolsos de não sei quem, é coisa da Madeira, é tanta coisa. E portanto, quando a gente vê que a polícia se une, não arreda pé, exige os seus direitos, só tem o meu amém e a minha concordância. E se for preciso, eu defendo-os, eu sei defender as causas deles em termos legais. Eu já passei por coisas bem piores e é muito fácil defendê-los. Eles têm que saber a lei, há de haver quem ajude, e para além de resistir, eles têm que pôr os seus chefes, que são os maus, cada vez chefes bons, em processo de crime. Porque é a única forma, eu costumo dizer assim, temos que amarrar os cães. Amarrar o cão é amarrar essas pessoas que vêm com ameaças. Você vê que eles vêm ameaçar assim, a polícia assada, e vamos ver não sei o quê, não sei o que mais. Epá, você tem, como polícia, tem todo o direito a não obedecer a instruções que são inválidas. Por exemplo, você tem o direito de não usar essas armas, os coletes fora de prazo. Você tem direito a não usar os carros que não estão em condições tais que até o cidadão é multado, não pode guiar esses carros, mas eles podem. Você tem o direito de não usar as casas de banho, porque não tem condições. E, portanto, se for ameaçar, que é típico dessas pessoas, no tempo de Salazar também era assim, se eles ameaçarem também é crime. Mas é precisamente isso que acontece. Os diretores destas operações de greves ou de protesto queixam-se de comportamentos pidescos por parte do Ministério da Administração Interna, inclusivamente com a tentativa de verificar baixas médicas e de causar processos disciplinares por causa disto. Essa é a tática do ditador e, portanto, da PIDE antiga, que é quando o cidadão quer os seus direitos básicos, ele vai e ameaça, tu estás calado e olha que eu ponho aqui uma pressão e um castigo tão severo num de vocês que para dar notícia aos outros, olha que vai acontecer o mesmo a vocês. E inclusive usam da mídia, falando de coisas falsas, dando a entender que a polícia é que está errada, dando a entender que a polícia agora está feita com partidos políticos. Partidos políticos, não está nada. Portanto, é intimidação que é crime, é abuso de autoridade. Os nossos governantes hoje não têm muita classe, são pessoas que estão filiadas à maçonaria e que alegadamente e eu também se conheço juízes alegadamente de lá de dentro e sei coisas, não é? Fora aquilo que Deus também me mostra. E, portanto, são pessoas que não trabalham para bem do povo e trabalham para bem de interesses que hoje, cada vez mais, os portugueses veem escarrapachado nas notícias. E, portanto,
Me alegra que a polícia faça frente a esta pouca vergonha e a minha recomendação é, primeiro, não arreda pé. Segundo, continua a ser solidário. Terceiro, se precisar de ajuda, eu estou aqui, vou-vos ajudar, vocês ganham a causa, porque esses seus chefes, pideiros, eles estão a cometer crimes. É fácil. É pôr ação criminosa contra ele, vai ver como eles ficam com medo. Eu tenho aqui uma pergunta que até é uma pergunta mesmo pessoal minha, que é, nós há 2 semanas atrás estávamos aqui a ver imagens de cerca de 10 mil polícias em frente à Assembleia da República a cantarem um hino, imagens poderosas de oficiais das forças policiais em frente à Casa da Democracia Portuguesa a queixarem-se, e nada aconteceu, ninguém foi recebido por ninguém. Depois disso houve manifestações no Porto, tem havido manifestações, têm estado a dormir em frente ao Ministério, 1000 coisas a acontecer, ninguém recebeu os polícias. Os polícias, por questões de baixa médica, vamos assumir que é essa a realidade dos factos, falham um jogo da Primeira Liga de futebol e o Sporting não pode jogar contra uma equipa que penso que é o Famalicão. E são logo recebidos. O futebol é assim tão mais importante que tudo o resto? É para essa classe que é o regime. A ver, quando eu disse que o presidente ele é o defensor do regime, o regime é tudo isto. A ver, eles fabricam negócios com base nos dinheiros públicos. Você imagina um tanque de água, cheio de água. E então o ministro, não sei das quantas, em conjunto com alegadamente a maçonaria, faz um negócio para a TAP, ou para os Correios, ou para... tem tanto. Então faz-se um buraquinho. E então a água sai por esse buraco. Só que em Portugal, o tal tanque cheio de dinheiro, né, tem tantos buracos que não sobra nada para os hospitais, nem nada. Um dia eu vi um comentador estar a dizer que há contratos feitos com entidades privadas para fornecer serviços aos hospitais que ninguém sabe bem como é que esses contratos existem. Nós ouvimos há uns tempos atrás que eram pagos dinheiros a entidades que não existem. Portanto, o cidadão tem que saber que isto é uma coisa horrorosa e que todas essas manifestações, desde a queda do Costa, o António Costa, primeiro-ministro, e todas estas coisas, é 100% o indicativo de que vai haver um golpe de Estado. Porque isto não vai aguentar. Os portugueses cada vez estão mais sem saúde, sem comida, sem dignidade, e eles riem-se. Ele não quer saber, não é só dos polícias, não quer saber das pessoas que moram, que se suicidam. Cada vez há mais, o que ninguém diz. Até nas forças de segurança. Eles não querem saber de nada, é o dinheirinho para eles. E, portanto, é gente que não é muito inteligente, não está a ver que isto vai acontecer mesmo que aconteceu em Angola, em Moçambique, na África do Sul, na Índia. Vai sempre acontecer o mesmo, porque o povo, a certa altura, não tem nada a perder, começa a se levantar. Portanto, você vê a revolta dos agricultores, é o próximo tema. Vê as manifestações não sei onde, e a polícia, e etc. E não vai parar. Porquê? Porque eles não têm agenda nenhuma. Eu ouvi o novo presidente do PS, ele diz cada coisa, ele está a prometer coisas que ele nunca cumpriu quando era o tempo dele, é uma arrogância, é uma coisa atroz. E, portanto, não há nenhum planeamento para os portugueses. Eles estão lá, alegadamente, em termos de Constituição, para fazer o seu trabalho. Há cargos e funções. Eles têm funções que são para criar hospitais e etc, etc. E ele não faz nada disso. Usam os dinheiros para coisas que cada vez mais se vê que são privadas. Portanto, quando a polícia se queixa, ainda bem que se queixa. Porque se calhar há uns anos atrás eles viviam melhor e também não se importavam, não estavam bem a ver o que o povo estava a passar. E como alguns amigos me dizem agora, pois agora eles queixam-se, está-lhes a bater à porta a dose que doía ao povo. Portanto, eu acho fantástico, e tenho o meu agrimã, eles fazerem estas atitudes. Esta alegada jogada de simular baixas médicas
É um direito à manifestação também, porque a polícia tem algumas limitações no direito à greve e no direito ao protesto. É importante usar-se estas regras a favor do povo? Ele pode usar todas as regras, porque é assim, veja bem, o polícia, quando não está fardado, ele é o quê? Um cidadão. Ele manda mais que o chefe dele. É isso que eles têm que saber. Ele manda mais, ele é um dos donos do país e o chefe está lá para defender os direitos de todos os portugueses. E, portanto, ele não pode não dar dignidade a ele, não dar o dinheiro suficiente que dá aos outros para ele ter uma vida com dignidade, para dar comida no prato do seu filho. Ele tem o direito de exigir dignidade e exigir os direitos que ele tem. Agora, quando se começa a discutir triqui-triquis, sempre se esquece da base. E a base é esta. Todos os cidadãos são iguais. E os governantes estão lá para governar a nosso favor. Eles têm os nossos impostos para nos dar os nossos direitos fundamentais, que já falámos muita vez, que é direito à habitação, direito à saúde, direito à escola, à justiça. E eles não dão nada disso. E agora até é de mentalidade muito, desculpa a expressão, estúpida, que até as forças que deviam defender os corruptos, eles estão a atacar. Portanto, é ótimo. É um sinal de qualquer dia nós estamos no 26 de Abril, que é um outro golpe, porque eu não acredito que esta gente que está no governo queira mudar. De jeito algum. Eles estão lá para defender os negócios deles. Portanto, a qualquer dia vai acontecer o mesmo que aconteceu em Angola, em Moçambique, nos dias do pai do Marcelo, aconteceu na Índia, aconteceu na África do Sul, que é o povo começa a descobrir, isto é tudo uma malandragem, e começa a haver uma revolta aqui, uma revolta acolá, uma revolta acolá, os governantes ficam mais fragilizados, as polícias já não obedecem, só obedecem em última análise. Eu conheço casos da polícia, conheço mesmo, que são da igreja ou familiares da igreja, que dizem, eu estou a ser pressionado, maldosamente, a ir buscar mais multas, porque senão me ameaçam a despromover e ainda ganho menos dinheiro. Quer dizer, é o descalabro da justiça, é a maldade pura, e portanto são pessoas que nem inteligentes são, porque quando chega a este nível, estas pessoas até têm armas, sabem um pouco de guerra ou de aplicar leis e, portanto, é uma questão de tempo. Espero que não seja necessário isso. Espero que os portugueses façam, enfim, dia 10 de março, uma escolha diferente, porque qualquer escolha que eles fizerem que não for o PS e o PSD, já vai mudar muita coisa. Agora, eles põem-se a ameaçar, portanto, é isso que eu penso acerca da polícia. Mudando de assunto e já introduzi um bocadinho este tema, também os agricultores vieram para a rua durante o passado fim de semana. Muitas imagens, nós temos algumas imagens tiradas da internet desses mesmos manifestantes. Um detalhe interessante, comparado com esta questão dos polícias, que se vem vindo a alongar ao longo do tempo, os agricultores conseguiram uma solução praticamente numa manhã. Passado algum tempo apareceram 500 milhões do tal tanque cheio de dinheiro que o engenheiro falava há pouco. 500 milhões apareceram assim do nada. Um governo em gestão que tem tanta dificuldade em tomar decisões porque está em gestão, consegue encontrar 500 milhões assim de um momento para o outro? É muito fácil compreender. Porque se você está num regime em que quem manda para manter o regime, que é exatamente o que eles estão a fazer, a ver, é porque eles sentem o alto perigo de as fronteiras ficarem bloqueadas, mas mais, é de o povo ficar sem comer. O povo sem comida vai para a rua. E, portanto, o golpe de Estado vai acontecer mais depressa. E há de haver outros fatores. Veja, os agricultores, não sei até que ponto eles sabem o resto da história que se passa. É assim, na CE, quem está na CE hoje também são pessoas altamente comprometidas, com poderes secretos. E eles não estão ali para beneficiar os cidadãos. Por isso você vê que cada vez há mais revoltas na Holanda, na Bélgica, na Espanha, na Itália,
na França e agora na Alemanha até já há grandes grupos que querem sair da CE. Portanto, é um sinal de que é uma decadência. As pessoas que lá estão a fazer negócios. O caso da agricultura. Eles foram à América do Sul fazer negócios para comprar cereais ao preço da chuva. E, portanto... Desrespeitando normas europeias, porque a produção desses cereais não obedece às regras que os nossos agricultores têm que obedecer. Ouça, o cidadão e você têm que entender que quando eles falam das regras, não tem nada a ver com regras, está a ver? Tem a ver com os interesses deles. Eles inventam leis, inventam regras para justificar o mal que eles querem fazer, está a ver? Por exemplo, esta guerra da Ucrânia, agora vai mais não sei quantos bilhões para a Ucrânia. Não tem nada a ver ajudar a Ucrânia, tem a ver com os interesses, seja de armas, seja de negócios internos, que eles estão, pois a Ucrânia tem que lhes dar minas e por aí fora. Não é nada a ver com o que eles dizem. Portanto, quando a CE compra, como comprou aquelas ditas coisas, vai comprar em larga escala, compra ao preço desbarato. E ao pôr no mercado, os donos dessas negociatas vão ganhar bilhões. E, portanto, o desgraçado do agricultor português, francês, etc., ele vai morrer à fome. E, portanto, quando alguém vai tentar pôr culpa neles e ameaçar que pode, que não pode, que eu vou pôr assim, são pessoas, desculpa, mas são imbecis, são pessoas maldosas, que nem sequer sabem nada da Constituição, nem sabem que, por exemplo, o agricultor tem todo o direito a fazer uma manifestação, porque o abrigo do artigo 21 diz muito simplesmente, isto é o artigo terror dos juízes corruptos, todos têm direito a resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos. Ele tem direito a pôr comida no prato para o filho comer. Ele tem direito a ter uma vida minimamente digna e dar de comer à sua família e pôr roupa no corpo deles. Ora, quando vêm normas que prejudicam os agricultores, ele não tem como sobreviver. Portanto, ele tem direito até de repelir pela força e com agressão quando é possível recorrer às autoridades públicas, porque a autoridade pública está corrompida. Portanto, é uma maravilha que os agricultores tomem essas medidas, porque é bem do povo português. E é um acordar de consciência que eu espero que mais portugueses, principalmente jovens, porque os mais velhos estão acomodados e deixam andar, mas os mais novos, felizmente, estão a acordar para esta realidade. Que é assim, você é jovem, hein? Não tem trabalho aqui, tem que ir para o exterior. Ninguém vai contente, porque deixa aqui os amigos, os familiares, os usos e costumes. E é sempre muito difícil, e eu já fui imigrante, os primeiros 3 anos são terríveis, terríveis. E depois mais outros 2 ou 3 anos até que a gente se habitua. Quando a gente se habitua, não quer voltar. Portanto, estas manifestações são o início de vamos dizer, oposição frontal aos governantes. E eles tomam estas medidas de ameaças, mas eu estou convencido que não vão ganhar a batalha. É engraçado ter falado... Quem não vai ganhar a batalha é os governantes. É engraçado ter falado sobre organizações secretas por detrás destas questões da agricultura. Houve um espectador nosso que nos mandou um print de um jornal belga em que é destruída uma estátua de um conhecido maçom na Praça de Luxemburgo. São programas como este em que se revelam estas verdades, que mostram a estas pessoas, às vezes, estas entidades que estão por trás disto tudo. Ouça, exatamente. Veja uma coisa. A maçonaria é, na verdade, em muitos países, comparado ao espiritismo. Eles fazem práticas satânicas. E eu aluguei espaços em Portugal que tinham um altar e com sangue a ardor. É importante dizer que eram espaços que eram ocupados pela maçonaria antes. A maçonaria, ocupada pela maçonaria. E eu conheço pessoas que foram da maçonaria, que saíram e que foram perseguidas. Eu conheço pessoas que falaram porque se indignaram. Não estou a falar só de Portugal, eu conheço pessoas em muitos países, né? E que a certa altura, como eu costumo dizer, caíram, se suicidaram com uma bala nas costas, morrem. Porque uma vez está lá dentro e tem acesso a certos conhecimentos,
é altamente perigoso para essas sociedades. Então, essas sociedades controlam os países. Quando se fala de democracia, é tão devasso falar de democracia, é tão mau que até é uma piada, quer dizer, é tão mau que já nem piada tem, porque não há democracia nenhuma. Eles não obedecem a coisa nenhuma. Há muitos anos, os primeiros juízes que me ensinaram eram do topo e conheciam coisas que eu não me convém dizer aqui para os guardar. Nem 10% da Constituição eles faziam na altura e agora está pior. Portanto, essas pessoas fazem parte de organizações secretas e muita gente na Europa sabe disso. Sabe-se muito. A imprensa e a comunicação social está barrada, porque eles também controlam a notícia. Eu estou-me a lembrar de um dos casos, aqui mesmo em Portugal, um secretário de Estado da informação, não sei se é que sim, levou-me ao sítio onde eles fazem ditadura, como é que se chama? Censura? Censura. E ele disse como é que se faz. Tem que ser aquelas notícias e quem fizer outra coisa é barrado. Portanto, qual democracia? Não há democracia. Portanto, mas, olhando para a história, olhando como é que houve os movimentos, mesmo no antigamente do Portugal do ultramar, olhando para o que aconteceu na África do Sul e demais lugares, você vê sempre a mesma coisa. A certa altura, o povo está tão humilhado, está tão sem dinheiro, a passar fome, escravizado, Que toma o poder de volta. que vai começar com pequenas insurreições, está a ver? Mesmo antes de, por exemplo, Angola, Moçambique, começar com katanas, são facas, eles começaram com outras coisas. Só que os governantes da altura, tal como agora, não vão querer mudar, porque não lhes convém largar os dinheiros que eles controlam. Eles usam o dinheiro que é nosso, não para nos dar aquilo que é obrigado eles nos darem, mas para aquilo que a gente vê. É as TAPs, é os bancos, sei lá. Portanto, é importante o povo continuar a vir para a rua. É importante cada vez haver mais manifestações de toda a sorte. Por exemplo, você vê que também houve a manifestação dos professores. Aconteceu alguma coisa? Não. Dos enfermeiros. Aconteceu alguma coisa? Não. Portanto, essas manifestações têm que ser seguidas de um ato que é o seguinte: pegar na Constituição e ver que essas pessoas que estão em poder estão a cometer crimes contra a Constituição. Estão a dar ordens e a fazer atos ilegais. E, portanto, tem que-se depois dar o passo seguinte. Eu, em termos da Bíblia, chamo-lhe amarrar os cães. Porque o cão que ladra e depois vai morder, é melhor amarrá-lo, se ele vai morder as pernas. Então, essas pessoas só vão parar se a gente os amarrar com a Constituição, pondo processo de crime em cima dessas pessoas que fazem parte do regime e esperando que os juízes façam mínima justiça. E também se põe processo de crime em cima dos juízes. De resto, não há outra solução. Falou de juízes, quero-lhe contar a história de um procurador, o procurador Orlando Figueira, de 62 anos. E se calhar é melhor tomar nota, porque isto é complicado. Então, Orlando Figueira era procurador do Ministério Público, foi apanhado durante a Operação FISE em vários crimes e há 5 anos atrás foi condenado em 6 anos e 8 meses de prisão. Essa decisão só transitou em julgado há poucos dias e foi no dia 31 de janeiro, transitado em julgado, que ele deveria se apresentar numa prisão para cumprir 6 anos e 8 meses de cadeia. E temos uma notícia que acompanha isso. 31 de janeiro, o antigo procurador, não aceita ser preso, pelo menos para já. Orlando Figueira alega ao juiz do Tribunal Judicial de Lisboa que a decisão do Ministério Público é ilegal porque a condenação ainda não transitou em julgado. Isto no dia 31 de janeiro. Depois, dia 1 de fevereiro, o Supremo Tribunal de Justiça nega haver recurso pendente de Orlando Figueira. Portanto, ele tinha que se apresentar. E o senhor até se apresentou. Na passada sexta-feira, ele apresentou-se em Évora e esteve 3 dias preso. Porque hoje, dia em que estamos a gravar, dia 5 de fevereiro, aí sim o Supremo Tribunal de Justiça encontra o recurso pendente e manda libertar o antigo procurador. Isto é uma grande confusão, não é? O Supremo Tribunal de Justiça? Quem é o juiz do Supremo Tribunal de Justiça? Agora apanhou-me. O juiz do Supremo Tribunal de Justiça, vou ter que ir aqui às minhas notas. É aquele a quem eu estou por um processo de crime. Sim, penso que sim. Porquê? Porque ele não faz... Henrique Araújo. Então, não me admira nada, esse senhor vai também ele ser preso.
Porque ele não faz justiça. Ele tem cargos e funções. O cargo dele é como homem português, ele ocupa o cargo de Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Então ele tem que ser independente da Justiça. Ele já disse boca aberta que não é independente porque o governo não lhe dá independência. Mas ele também não faz outra coisa, ele não defende a Constituição, ele é obrigado a defender a Constituição. Ele é obrigado a punir juridicamente e criminalmente os infratores à Constituição, ou seja, aquelas leis que são inconstitucionais, ele devia mandar parar e ele não manda. E eles continuam a fazer leis ilegais e ele não faz. Portanto, se você diz que este homem mandou libertar este outro juiz, acho que é da categoria dos juízes, o que é que me admira? Nada. Mas a boa notícia é que eu acredito que é uma questão de tempo e eles vão mesmo para a cadeia. Mas como é que o cidadão comum, a pessoa que recebe uma carta de tribunal e fica preocupada e assustada, como é que alguém pode confiar numa justiça que não encontra um processo, mas depois, quando o homem já está preso, encontra o processo? Isto é ridículo, não é? Ouça, nós somos olhados com grande desdém e vergonha lá fora, porque isto tudo se sabe lá fora. Um português vai num avião comercial, seja TAP, seja... E os holandeses, os outros, gozam. Olha, ali vai aquele português, tem aquele juiz, o bando de palermas. Olha, o presidente deles é um palhaço, alegadamente. É o que eles dizem. E, portanto, é muito mau para todos nós portugueses, é muito mau para a economia, etc. Agora, portanto, este homem, ele admitiu, segundo eu percebi, admitiu que cometeu aqueles crimes. Eu penso que sim. Durante o processo, eu acho que ele nunca... E ele até disse que ele ia cumprir Sim, ele estava disponível para... E apresentou-se. Ele entrou na sexta-feira passada, em Évora. E agora aparece um recurso. Ou sei lá, não é a história que a gente já ouviu falar. É mais uma história... Agora, o que é que eu tenho a dizer também? É o seguinte. Eu sou um homem de Deus e Deus me começou a falar o seguinte, que essas pessoas têm os dias contados. E que eu, ao falar desta maneira tão atrevidamente, sou até o melhor amigo deles. Estou-lhes a dizer o plano de Deus. Porque assim como nos dias do faraó, o faraó e a sua entourage, o seu regime também atuava como esses tipos, impunemente, quer lá saber das leis, dos direitos humanos, e escravizava as pessoas. Assim são eles. E, portanto, Deus está-lhes a cortar as asas, Deus está-lhes a criar problemas gravíssimos e eles não se vão safar. Portanto, uma pessoa inteligente vê isso. E uma pessoa inteligente até vai ver a história. Quando isto começa a acontecer neste calibre, termina sempre mal para os maus. E, normalmente, termina numa guerra civil ou numa revolução ou numa mudança radical. E, portanto, essas pessoas não querem isso. E, portanto... o que nós estamos a assistir é um momento histórico de Portugal, e vai fazer 50 anos que fizemos o 25 de Abril, e estamos pior que jamais tivemos. No tempo do Salazar não havia fome. Já o Mário Soares dizia, nem no meu tempo que eu era contra o Salazar alguém falava de fome. Agora, até nós, Igreja Maranata, temos que ajudar. Não há hospitais, não há casas, não há dignidade humana. As pessoas têm que ir buscar comida atrás dos restaurantes. Já há uma app e tudo para isso. Portanto, não me admira que esteja a acontecer isto, mas eu tenho esta convicção, sabe? E depois eu conheço Deus que me fala e mostra coisas, também conheço pessoas que às vezes eles pensam que eu não conheço e conheço, está a ver? Eu conheço... No meu ramo conheço toda a sorte de pessoas e sei que as coisas não estão nada a bem para eles, os maus. E o que é que se pode fazer para mudar? O povo tem que ir cada vez mais usar a Constituição e, por exemplo, a pessoa tem um parente que morreu ou que uma operação não foi feita e ele ficou mal, etc. Ele pode ir à Constituição e ver que ele pode incriminar o ministro da Saúde. Porquê? Porque a Constituição diz que ele é responsável por todos os atos da responsabilidade dele, hospitais, médicos, etc. Quando o povo em massa começa a fazer isto, não só os polícias, etc., eles não vão aguentar, porque isto depois vira como uma barragem, tem uma brecha. A brecha vai arrebentar e eles vão ter que cair. Quem diz isso é os professores, não é? Eles fazem leis
que são completamente fora da Constituição. Os pais têm que se levantar e dizer: não, você não vai mandar nos meus filhos, nem eu quero o meu filho com essas porcarias, essas nojices, a ver sexo aos 4 anos, etc. E há de haver quem se opõe e que ameaça, e o português diz: não, a ameaça é crime e eu ponho o processo de crime em cima do ministro da Educação, porque a lei é inconstitucional. E então eles começam a ver: epá, aí está diferente. Para acabar, o jornal Sol, na passada semana, nós há 2 semanas falámos sobre isso, uma campanha do IKEA que brincava com os 75.800 euros que estavam numa estante do chefe de gabinete, do nosso primeiro-ministro António Costa, e o jornal Nascer do Sol, na passada semana, fez uma reportagem que diz que inclusivamente houve pressão de vários níveis com a agência de publicidade, com o IKEA em Portugal, e que inclusivamente houve uma aproximação ao embaixador da Suécia em Portugal para tentar que na Suécia impedissem o lançamento da campanha publicitária que tanto furor fez. É mais um sinal. Falámos de atitudes pidescas, já falámos de censura. Absolutamente um sinal positivo para os portugueses de que há empresas e pessoas que se interessam por nós e veem o nosso sofrimento e que já não têm mais nada a temer, porque eles são tão grandes que quem teme é os governantes. O que os governantes fizeram é o normal, é a atitude pidesca. Já no meu tempo era assim. Só que hoje eles estão no modo baixo, estou a falar dos pidescos. E, portanto, nem o país de origem do IKEA se dobra, nem o IKEA daqui se dobra, e é mais um buraco contra eles, porque eles estão na decadência, e este regime não vejo senão a queda do regime. Falou há pouco de quão envergonhante era para os portugueses lá fora ouvir certas coisas do que acontecia em Portugal. Esta aproximação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, alegadamente, ao embaixador, é também isso um sinal de... Eu estava em Moçambique uma vez e um ministro do topo falou comigo, eu conheço muitos deles, até são da nossa igreja. Disse assim: pai, eu falei ao embaixador de Portugal aqui em Moçambique que você vinha e você é uma das maiores, é a maior igreja de portuguesa e tem aqui milhões de pessoas e aqui e acolá. E o homem não ligou nenhuma. Então nós repreendemos o governo português, oficialmente, e repreendemos o embaixador. Quer dizer, vem você, que é uma pessoa que tem televisão aqui e acolá, que tem isto aqui, e eles não querem saber. Porquê? Porque é o regime, está a ver? Se eu não sou do regime, porque eu não me dobro, felizmente, nem nunca recebi dinheiro deles, eu não faço parte do regime. Então eles não, está a ver? Esta semana começou já com os novos debates para as eleições de 11 de março. Não lhe vou perguntar se assistiu aos debates, mas vou-lhe perguntar se é importante para as pessoas prestarem atenção a estes potenciais futuros líderes da nação. Epá, não é, porque é que eles vão dizer? O mesmo de sempre, vão prometer coisas que eles não vão cumprir, e o do PS até promete fazer aquilo que ele nunca fez. Portanto, é uma palhaçada. O importante é votar. O importante é votar, mas você tem que fazer a decisão de votar naquilo que você não quer. Você não quer continuar assim, então vai votar nos mesmos. Terminamos porque o tempo, como habitualmente, está contra nós. Dizer-lhe que a Verdade da Mentira volta para a semana com mais assuntos da atualidade. Teremos, como habitualmente, o presidente e fundador da Igreja Maná, o engenheiro Jorge Tadeu. Volte connosco para a semana com a noção de que pode ver, rever e até partilhar o que temos feito nas últimas semanas nas redes sociais, saber mais sobre a Curiacos TV e acompanhar a Curiacos TV durante os próximos dias. Até lá.